Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane Faleiro. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura e foi criado há 25 anos. Lembrei da conversa que eu tive com a Sueli. Foi criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges, aqui de Belo Horizonte. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, a quem a gente agradece por nos receber aqui mais uma vez nesse auditório, pela Usiminas, e esse evento é comemorativo dos 60 anos da Usiminas, e pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa semana, o Sempre um Papo, a equipe toda e o Afonso Borges, nós estamos muito felizes. O Sempre um Papo está entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à Leitura, no eixo Inovação. Para vocês que estão aqui, eu já peço o direito do uso de imagem. A gente vai abrir para pergunta, para quem quiser falar com nossos convidados. E convido vocês para seguirem o Sempre um Papo nas redes sociais e acessar o canal no YouTube. Lá tem mais de 500 programas iguais a esse. A gente está gravando e depois ele vai lá para o canal no YouTube. Vocês podem se inscrever, ativar o sininho para sempre ser notificado quando entrar um programa novo no ar. Então é isso, os recadinhos. Vou chamar os nossos convidados super especiais, o cantor e compositor Lula Ribeiro e Sérgio Rodrigues, escritor e letrista, parceiro do Lula, no disco Vida Haverá. Bem-vindos. Obrigado. Prazer. Obrigado, Josane. Prazer estar aqui de volta. O Sérgio Mineiro, de Muriaé, que vive no Rio de Janeiro, nos brinda com a sua presença aqui em Belo Horizonte. Grata, Sérgio. Lula sergipano, que nos adotou. Isso aí. Adotou Com muito a cidade. prazer. Acho que a gente pode começar contando como que vocês dois iniciaram, né, essa parceria lá atrás, no nosso Festival Literário de Araxá. Fli Araxá, que ano que foi? Vamos começar com Lula? 2017. Eu não lembrava do ano. Não, foi maravilhoso. O Chico Mendonça está aqui, foi um dos representantes daquelas noitadas no Grande Hotel de Araxá. A gente... No corredor. O Chico testemunha, né? Testemunha, porque a gente fazia... Eu estava fazendo shows lá no Fli Araxá, e o Sérgio, além de participar das mesas, ele era um dos curadores, né, Sérgio, naquele ano. Sim. Você e o Abrantes, né? Eram os dois. Sim, exato. E a gente, quando acabava os eventos, os meus shows, as palestras deles, os outros shows dos amigos, a gente ia para o corredor do Grande Hotel de Araxá, eu com violão, e a gente começava a cantar, e as noitadas iam madrugada adentro. E aí teve uma noite que eu estava tocando um fado, é uma música minha do disco anterior, e aí o Sérgio resolveu improvisar em cima do fado, e aí a gente achou tão lindo aquilo. E o Ondiá que estava também, e o Afonso falou, não, gente, vamos botar isso no palco. Aí nós fomos para o palco, no último dia do Fli Araxá. Foi lindo, né? Aquela sala maravilhosa, lotada. Tinha vários autores no palco, foi maravilhoso. Foi e um lindo. público Sim, lindo. Tava o Cristóvão Teza, estava o Luiz Rufato. Luiz Rufato. E o Ondiá também. O Ondiá que fez lá um assobio, né? Uma coisa a música angolana. Você cantou o fado e eu entrei com o poema do Chico Buarque e Rui Guerra, né, do Fado Tropical. E interpretado em português de Portugal. Com sotaque lusitano e tudo. Tinha uns portugueses lá, eles ficaram olhando meio assim, falando, que é esse cara imitando a gente? Mas foi muito divertido. E assim, só o Afonso mesmo, né, maluco, para botar aquilo no palco, né, com aquele grau de improvisação, né, de informalidade, mas essa que foi a graça também da coisa, né? E aquele auditório lotado, fazendo um silêncio, parecia que a gente estava
cantando uma missa, né, do bar, né? Uma coisa assim, foi muito bonito. Foi Tá no YouTube, quem quiser momento assistir, mágico. tá lá no YouTube, esse momento especial para a gente. E aí o Sérgio, ele foi embora antes de mim. E ele estava indo no carro, indo para o Rio, indo para o aeroporto de Uberaba ou Uberlândia, né? Rapaz, eu nem lembro mais. Aí Um ele já deles. mandou, eu falei... Aí fiz uma letra aqui, ele no carro chegando lá, não sei se é Uberlândia, Uberaba, e já mandou para mim. Foi a primeira música que a gente fez. Aí eu já musiquei essa letra. E demorou um tempo, né, Sérgio? A gente sem fazer nada. E veio a pandemia e veio com tudo. E vocês tinham a intenção de fazer já músicas juntos e na pandemia... Tinha essa coisa, a gente já tinha feito uma canção e tal. Ela está aqui no disco, não? Não, essa Não, essa não. não tá no disco. Mas aí, quando veio a pandemia, eu acho que é com a questão do isolamento, né, e com as próprias incertezas que cercavam aquele momento, que era um momento muito... Todo mundo vai se lembrar disso muito bem, que está muito recente, um momento de enorme angústia, né, que eu acho que fazer música passou a ser até um ato de resistência mesmo, de manutenção da sanidade mental, assim. E eu não me lembro muito bem, como começou, mas você me mandou uma... Não, você mandou a primeira letra, foi você que mandou. Não, isso lá É das atrás. Janelas. Não, antes, logo no Então fui eu que provoquei. Você mandou a primeira. Tá certo. A Aí, da quando eu vi janela. a primeira, eu falei, opa, Aí foram 32 canções, até a gente começar, até agora, são 32, mas quando eu comecei a entrar em estúdio mesmo para gravar o disco, a gente já tinha escolhido, eu falei que eu queria gravar 10 canções, e nisso a gente já tinha feito uma primeira lista, né, das 10, e nesse processo todo vinha canção nova, ia querendo entrar, empurrando, não, eu quero entrar no disco, e aí a gente ia mudando a lista o tempo todo. Sim. Uma hora falou assim, não, olha, vamos parar de fazer, porque música. senão vai ficar muito difícil escolher. E, de fato, paramos, né? Está parada, a fábrica fechou momentaneamente. Mas tem mais 2 discos prontos, praticamente, então. Pelo menos, né? E fora as novas que vão vir. Na verdade, a gente fez uma recentemente, né? Que é uma graça. Felicidade. Né? Felicidade. E, enfim, vamos ver quantos discos mais. Essa coisa de parceria é muito curiosa, né? Porque tem muito de inexplicável, assim. O Lula tem vários parceiros, pode falar melhor do que eu já tive alguns também. Tem pessoas que dão liga, tem pessoas que não dão liga. E, às vezes, o cara é um excelente músico, te apresenta uma melodia incrível e você não consegue botar uma letra ali. Não consegue, não funciona, você não consegue captar o espírito daquela música para traduzir numa letra. E outras pessoas, isso é muito fácil. Então, eu não tenho uma explicação para isso. Eu acho que é uma coisa meio aí do domínio do inexplicável mesmo. E eu acho que a gente encontrou uma afinidade, uma forma de fazer canção que parece muito fácil, né? Parece muito fácil, assim. Sempre saiu com muita naturalidade. Que eu imagino que seja o caso de várias grandes duplas aí da canção, né, que fizeram música a vida inteira juntos. Eu acho que devem ser casos semelhantes, né, de pessoas que encontraram uma linguagem comum. E como você falou aí, Josane, só uma coisinha que eu queria falar, que o Sérgio, eu, como tenho muitos parceiros, tem música com Vanderly, com Zé Cabaleiro, com muita gente, Paulinho Pé Azul, Gabriel Moura. E o Sérgio, assim, desses compositores todos os meus parceiros, eu achei o Sérgio que tem mais facilidade, é muito rápido o que ele me manda. Eu mando a melodia para ele e ela vem muito rápida. Então, realmente, esse processo da gente tem realmente uma liga muito forte.
Eu ia questionar a respeito da música e da melodia, porque você instigou ele mandando a música e depois veio a melodia, né? Eu mandei a letra. a letra e tem essa diferença Olha, assim, de chegar a letra primeiro. a maioria das canções do disco, a música foi feita antes e a letra posta em cima da música. Eu, particularmente, gosto mais. Eu acho muito mais divertido trabalhar com uma melodia já pronta, com a restrição de métrica e de divisão silábica e tal, e tentar encontrar uma tradução em palavras daquele espírito que aquela música tá conjurando ali. Para mim, esse é o grande barato, esse é o grande desafio. Escrever uma letra do nada, em cima de um papel em branco, e mandar para um músico, pode sair uma coisa muito, muito boa também. Talvez o Lula até prefira, não sei, mas eu me sinto mais desafiado quando eu tenho que trabalhar nos limites de uma música que já está pronta. O que você acha, Lula? E é engraçado porque ele é louco. Ele faz uma partitura, né? Eu mando lá, lá, lá para ele, ele faz uma partitura em cima da minha melodia. Então é barato, porque ele vai nas palavras em cima dos meus lá, lá, lás, né? Então, e vem realmente pérolas maravilhosas. Teve uma vez que foi até engraçado que você botou um... Não, foi uma das poucas que veio sem o lá, lá, lá. Já tinha uma gravação instrumental. E eu saí botando letra em tudo que eu achava que era melodia, né? E tem uma hora que não era melodia, era só um riff de alguma coisa, de um trompete, uma coisa assim. E eu botei letra também. O Lolo falou, não, isso aqui não. Ele estava botando letra até no solo. Mas não, eu sou um psicopata da letra, eu saio botando a letra, entendeu? Você botou na minha frente, tem letra. Qual que é a sua formação musical, Sérgio? Assim, você escrevia partitura e tudo? Você estudou música também? Não. Partitura que o Lula falou foi no sentido figurado, né? Eu estudei violão clássico na adolescência, estudei alguns anos de violão clássico, depois abandonei completamente, comecei a tocar por cifra. Tenho um violão em casa, tenho um teclado. Eu brinco, né? Mas eu não me considero músico. Eu acho que eu aprendi de música o suficiente, talvez, para cultivar um certo ouvido, assim. Mas eu uso para escrever letra. Eu não me considero exatamente um músico, não. Um compositor, ok, mas eu sou o cara das palavras, assim. Minha formação musical é muito cheia de falhas, muito incipiente, né? Você, Lula, a sua origem musical, você vem de família de músicos? Meu pai tocava com os meus tios lá em Aracaju, então desde criança eu escutava vendo aquelas rodas. Eu morava na casa dos meus avós lá em Aracaju, então o ponto de encontro era lá na casa dos meus avós. Então tinha meu pai tocando com os amigos, os meus tios, e aquilo ali eu me lembro com 5 anos de idade participando daquele movimento, e eu ficava assim, os olhos brilhavam. Eu falei, gente, eu acho que é isso que eu vou querer na minha vida, assim. Mas demorou um tempo. Eu aí estudei, fiz conservatório de música, aí comecei a fazer, mas eu não queria violão clássico. Aí naquela época tinha muita briga, né, do clássico com o popular, e o professor já querendo compor, e o professor me tolhendo, não queria que eu entrasse no popular. E aí eu saí do conservatório e fui realmente estudar violão popular. Fiz cursos e tudo, você imaginar, com Paulo Moura, fui fazer violão com Almir Shediac no Rio de Janeiro, fiz vários cursos de violão, de canto, com Babai aqui, lá no Rio com Caleb. Então foram vários cursos para... Eu saí de Aracaju em 86 para isso. Eu queria realmente, naquela época lá, hoje a gente está muito fácil, né? Tudo, né? Com a internet, né? Mas naquela época era muito difícil os acessos. Então, saí de Aracaju para o Rio para isso, para estudar, para estar perto de pessoas que eu admirava, eu queria estar perto deles. E aí, é isso, são 40 anos na história aí. Essa questão da música, embora eu não tenha seguido, né, essa carreira musical, eu sempre me interessei muito por isso e sempre tinha um violão a tiracolo e
sempre brinquei muito com essa coisa da música, mas a composição, essa sempre fez parte, assim, né? Embora eu não seja um músico, um letrista eu sou desde muito cedo. E eu acho que isso também ajuda nessa hora, quer dizer, essa parceria flui de maneira tão fácil, porque teve um longo aprendizado. Porque fazer letra de música é um troço chato, é complicado, né? A tendência, quando a gente começa, qualquer pessoa que escreva poemas, que fala, não, então eu vou musicar, vou transformar isso numa canção, geralmente ela incorre num erro que é muito comum, de achar que uma palavra escrita corresponde a uma palavra cantada. E não é a mesma coisa, né? Tem um aprendizado que, no meu caso, levou muitos anos, né? Eu passei por várias fases e tive muitos parceiros. Tivemos grupo de rock nos anos 80, quando todo mundo tinha um grupo de rock. O grupo chamava Coxas em Lata. Era um grupo meio punk. Eu era do Coxas em Lata, mas eu não subia no palco. Eu era o letrista, enfim, no Rio, né? Então, assim, ao longo desse tempo todo, você vai aprendendo, vai educando o seu ouvido, né, para o que vai funcionar, o que funciona saindo da página e indo para a canção, que são mundos diferentes. E aí, num país como o Brasil, país de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tal, se você presta um mínimo de atenção no que está tocando, você aprende por osmose, né? Porque a gente está num país de cancionistas abençoados, né? Gênios absolutos. Sem essas pessoas, certamente eu não seria quem eu sou. Eu seria uma pessoa diferente, né? E eu acho que, enfim, ser capaz de fazer canções, tendo aprendido com esses caras, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. E suas influências, Lula? Bom, são muitas, né? Eu comecei ouvindo essas músicas que meus tios, meus pais e com os amigos tocavam, que vem de Noel Rosa, Cartola, Nordeste, Luiz Gonzaga. Foram as primeiras influências. Tanto é que eu já gravei Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues. São pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, né? E, quando eu fui crescendo, eu fui buscar as minhas próprias influências, as minhas próprias informações. Foi quando eu descobri a Bossa Nova e o tropicalismo, que são os dois movimentos, para mim, os mais importantes na minha formação como músico. Depois veio o Clube da Esquina, claro que aí vem a coisa dos acordes, né? Fenomenais mineiros, que são maravilhosos. Esse é o 8º disco, né, Lula? Oitavo que disco. você está lançando. E o que é legal, eu e o Sérgio, é o primeiro disco assim, com um parceiro só. É né? isso que eu ia comentar, que é o disco que você está fazendo com um único parceiro. Os outros discos eu dividi com muitos amigos, né? As canções. E esse agora, como o Sérgio escreveu, Puro Sangue, é um disco feito a 4 mãos aqui. E me deu muito prazer. E durante esse processo, Josane, eu não fiz só música com o Sérgio, fiz músicas com outras pessoas. Mas eu quis fazer esse disco agora só nosso, né? Porque foram tantas músicas e que eu queria fazer esse trabalho mesmo. Está sendo muito bom, porque a gente está tendo uma resposta muito positiva do trabalho, né? E é doido, né? A vida futura e vida haverá. Ontem, falando com o Tuti, gente, é a mesma coisa, né? É a vida futura e a vida haverá. É engraçado, né? Só muda as palavras, né? Mas é a vida. E os dois ali, fruto da pandemia, né, Sérgio? Também. Os dois frutos da pandemia, e você não vai nem acreditar, mas eu só me toquei que os títulos eram quase iguais muito tempo depois. Assim, não foi intencional. Não foi intencional. Esse livro, ele não tinha esse nome, na verdade, ele não tinha nome nenhum. Tinha vários nomes provisórios que não eram bons. E foi uma das últimas coisas que eu encontrei, foi esse título, que é um título tirado, que é uma expressão tirada da Divina Comédia, um
um trecho da Divina Comédia do Dante, que eu botei na epígrafe. Já a música Vida Haverá já existia nesse momento. Não tinha ainda sido escolhida, eu acho, nome do álbum, como nome do álbum. E assim, eu não me toquei que havia uma semelhança entre uma coisa e a outra, mas acho muito legal que haja. Acho que provavelmente tem aí uma mensagem cifrada qualquer, talvez até uma mensagem de otimismo, quem sabe, né? Nesse momento que a gente tem tantas razões para estar pessimista no mundo. Só até hoje, até domingo, se Deus quiser. Vamos ouvir? Bora. Vida Haverá, quem sabe, para a gente já entrar no clima do disco? Bora. E é louco, porque essa música tinha outro nome, né, Sérgio? Aí eu falei, aí vem a pandemia, a gente daquele jeito, eu fazendo as lives. Eu falei, Sérgio, vamos mudar esse nome. E os nomes, vocês escolhiam juntos os nomes também das músicas, tudo na parceria? Sim, a gente discutia muito. Eu deixei até muita coisa. A maioria dos nomes das músicas foi o Sérgio quem deu. Mas primeiro, porque Vida o nome Haverá era Amor em Perdição, né? O nome vinha com a letra, né? Mas às vezes o Lula implicava com o nome. Ele falava, não, esse nome aqui vamos mudar e tal. Mas em geral, quando eu mandava a letra, eu já mandava um nome da canção. Mas tudo sujeito à discussão, né? Eu não me lembro como é que é. O quê? Vida Haverá, qual era o nome? Amor em Perdição. Eu falei, Sérgio, a gente já tinha primeiro amor. Não, Amor e Perdição era sempre sim. Sempre sim. Vida Haverá era Vida Haverá mesmo. Ah, é, né? Amor e Perdição é sempre sim. Vamos nela? Quando nos coqueiros o vento soprar e os barcos chegarem ao cais, depois de um dia pleno de vida no mar, com peixes enchendo os bornais, enquanto as bocas e seus amores na mesa sorrirem, sonhando um eterno amanhã. Enquanto houver vida, vida haverá, haver eu sei, enquanto a gente se amar. E mesmo que venha doer demais, se acabar, enquanto houver vida haverá. Quando nos coqueiros o vento sopra e os barcos chegarem ao cais, depois de um dia pleno de vida no mar, com peixes enchendo os bornais, enquanto as bocas e seus amores na mesa sorrirem, sonhando um eterno amanhã. Enquanto houver vida, vida haverá, haver eu sei, enquanto a gente se amar. E mesmo que venha doer demais, se acabar, enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida, vida haverá, haver eu sei, enquanto a gente se amar. E mesmo que venha doer demais, se acabar, enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida haverá. Não, e o mais legal do disco que eu vejo assim nas canções é que, apesar do período, né, difícil que foi feito as canções, são músicas para cima, né? Uma celebração. Com otimismo. Uma celebração.
Mas isso a gente deve mais ao Lula do que a mim. Porque... Não, primeiro porque, como eu falei, a maioria das canções foram feitas primeiro a música e depois a letra, né? Então ela já Na tinha verdade, esse disco completo, né? o disco inteiro, né? As duas que a gente fez, que eu mandei, você mandou a letra para mim, elas não estão no disco. Não estão, pois é. Então o disco inteiro é assim. E aí o espírito da música já vinha pronto, né? E o meu trabalho era tentar traduzir aquilo em palavras. E sempre que eu soava uma nota mais pesada, que é uma coisa que eu gosto, eu tenho uma certa tendência assim para uma coisa mais sombria às vezes, e até um humor mais negro e tal, o Lula falava, não, só essa parte aqui eu não gostei muito e tal. Então, ele acabou puxando por um lado mais leve, assim, que eu acho que tem tudo a ver, na verdade, porque num momento como aquele a gente não estava precisando de mais barra pesada, mas sim de um motivo para acreditar, né, que haveria uma luz no fim do túnel, né, como de fato houve, né. Então, assim, ainda bem que que o Lula tem esse espírito mais solar do que eu. Mas é isso, é porque... Tanto é que eu quis escolher o Vida Haverá como nome do disco, porque é isso mesmo, é uma celebração. Depois da gente ter passado o que nós passamos durante 2 anos e tantos, né? Principalmente nós da arte, né? Que fomos assim muito prejudicados nesse momento, que as lives nos salvaram, né, durante esse tempo todo. E eu queria mesmo falar um pouco disso, de esperança, de coisas bonitas para frente. E Vida Haverá é isso. E essa canção, eu lembro, eu estava em Cabo Frio, fiz a melodia em Cabo Frio, num lugar lindo que tem aquele canal ali, os coqueiros, o vento, e lá venta muito, o coqueiro balançando assim. Aí eu mandei a melodia para o Sérgio, falou, Sérgio, aqui, vamos falar de mar, de vida, de coqueiro, de vento. Aí ele mandou essa letra maravilhosa aí. E é... Discordar de quê, Su? Eu quero saber se a gente pode discordar, porque você falou que tem um lado sombrio, ou mais talvez melancólico em algum momento, mas eu acho suas letras de uma amorosidade, de uma inteligência afetiva, sabe? Uma pessoa que consegue escutar uma música e passar assim todo o amor e a leveza e a esperança e o humor. Você tem muito humor. E eu não acho que é um humor trágico. Eu acho que é um humor inteligente e assim algo que faz com que a gente queira a vida, sabe, nas letras. Então, e eu fico pensando, quando eu vejo esses livros, todos os seus livros, assim, O Homem que Matou o Escritor, ou A Garota, né, a história da jovem comunista que o partido matou, eu acho isso tão bem-humorado, tão absurdamente bem-humorado. Obrigado, Su. Vai ver que eu posso ter algo de tragicômico nisso, mas eu acho você um autor necessário por isso, sabe? Muito obrigado. Porque eu sinto que a gente precisa dessa inteligência amorosa e desse humor reflexivo, um humor que faz a gente pensar, que eu acho que faz parte de uma coisa muito boa na vida, que é a gente aprender a rir da gente mesmo e das mazelas da vida. Eu acho isso necessário. E eu acho que seu humor é assim. Muito obrigado. Te agradeço o olhar generoso. Não, eu acho que humor com certeza tem. Eu não consigo entender a vida sem humor, né? Às vezes ele é um humor mais pesado, às vezes é menos, né? Se você conhecesse as músicas do Coxas em Lata, talvez você mudasse um pouquinho a sua avaliação.
Mas eu também acho que de lá para cá eu fiquei um pouco menos, vendo menos graça uma visão muito negativa, né? Eu acho que é uma coisa que é privilégio dos jovens, né? Quando você tem muita vida pela frente, você pode se dar ao luxo de ser muito pessimista e negativo, né? Mas ele está falando isso, mas foram poucas as canções que a gente teve esse problema, assim, eu falar assim, sabe, porque tinha músicas que eu queria acabar ela alegre, eu queria acabar ela com uma coisa bacana, uma alegria, uma esperança, e no final tinha um negócio assim meio trágico, né, no final. Aí era isso que eu falava com ele. Exatamente. E isso aí a Su não viu, essa parte. Não, isso é da oficina, né? Você só vê o pronto. É o trabalho. Mesmo o Sempre Sim, a primeira letra do Sempre Sim foi inteiramente condenada pelo Lula, porque eu nem lembro o que era, mas era muito para baixo mesmo. E ela já chamava Sempre Sim? Não chamava Sempre Sim, ela tipo Sempre Não, alguma coisa assim. Sim, bem para cima. Nunca sim. Ela mudou demais. Então ela mudou da água para o vinho mesmo. E ficou muito melhor. Sem dúvida nenhuma, ficou muito melhor. Então, assim, parceria é isso, né? Parceria é isso. Alguém quer fazer pergunta dentro aqui desse assunto? Chico? Chico Mendonça. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lula. Sérgio, você, um escritor, né, de vários livros publicados, um estudioso da língua portuguesa brasileira, né? A gente sabe que há a melodia do texto, né? E me intriga muito essa questão dessa diferença de mistérios, né? Da melodia do texto e de colocar palavras na melodia, né? Não sei se é uma coisa fácil de dizer, mas são abordagens que são muito interessantes, se tocam, né, pela criatividade, pela arte, pela vamos dizer assim, a capacidade de botar ali os sentimentos, a mensagem, né? Mas eu queria saber como é que o artesão trabalha uma e outra. Quais são a diferença entre esses mistérios? Bom, Chico, obrigado pela pergunta. Pergunta difícil essa. Não, assim, claro, todo texto tem uma música dentro dele, né? Um ritmo, uma melodia, uma cadência. E há escritores que exploram isso mais, outros menos, né? Você pode fazer uma prosa que é inteiramente musical e poética, e você pode fazer uma prosa que é muito seca e antimusical. O João Cabral de Melo Neto, um dos grandes poetas brasileiros, ele resistia muito. A especialidade do João Cabral era quebrar a melodia, né? Sempre que a palavra começava a cantar no poema, ele ia lá e quebrava, dava um tropeço, que era justamente esse atrito o tempo todo, de não permitir que o som puxasse o sentido. E uma das graças da poesia, para mim, é o som puxar o sentido, né? Eu adoro o que as palavras têm de mais musical, e às vezes musical no sentido mais fácil e fluente mesmo. Embora seja um grande admirador do João Cabral, eu sou mais Drummond, por exemplo. Eu sou do time do Drummond, que é um sujeito que tem um ouvido musical perfeito, né? Embora também saiba criar os seus atritos com as palavras e tal, enfim, o repertório dele é muito mais amplo, né? Eu acho assim, a questão da canção, especificamente, é que a canção ela tem uma... Por que eu acho que é difícil você transpor um poema para uma forma de canção, se esse poema não for um poema musical em si? Porque as sonoridades que
cabem numa página escrita são infinitas, e a sonoridade que cabe numa canção é muito específica. Ela precisa soar, sabe? Precisa ter uma rima, precisa ter um refrão, precisa ter uma série de coisas que o formato canção exige. Eu não digo nem que a palavra cantada, no sentido mais amplo, seja assim, porque tem 1000 formas de palavra cantada, né? Tem ópera, tem várias outras coisas que aí eu não sei de dizer. Mas a canção, e principalmente a canção popular brasileira, ela tem uma gramática que não foge muito de algumas variações, né? Ela não é longa demais, ela também não é curta demais, ela costuma ter um refrão, ela costuma ter uma métrica que não vai muito além de 10 sílabas por verso. Esse formato da canção popular brasileira é um formato que exige um certo tipo de palavra. Tem palavra que não cabe ali. Não cabe. E tem palavra que cabe muito bem. Todas as rimas em ão são uma delícia. Te remetem à infância, ao colo da sua mãe. As rimas em in também. Tem umas coisas que você vai sacando, que você pode dizer, então é uma receita de bolo. Não, não é uma receita de bolo. A graça é justamente você usar esses ingredientes e conseguir criar efeitos novos com ele, né? Com eles, né? Mas não adianta você chegar e achar que você vai escrever um poema derramado de amor, porque você está apaixonadíssimo, vai usar todas aquelas palavras raras que você aprendeu ontem e quer mostrar que tem um grande vocabulário, e todas as proparoxítonas que vão soar como se você fosse o Castro Alves, não vai caber na sua canção. Vai ficar uma péssima canção. Acho que tem uma coisa de você ir educando o seu ouvido mesmo, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas a pergunta era muito difícil, então tudo bem. Você quer comentar ou a gente vai para frente? Uma pergunta? Fala seu nome, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Eliane Drummond. Eu sou uma pessoa que te conheceu há muito pouco tempo. Eu te conhecia da Folha e, por causa da pandemia, eu me tornei uma twitteira e fui te encontrar no Twitter também, com muito prazer. E fiquei sempre muito encantada com o seu trabalho. Nem sabia que você escrevia livro, veja só a minha ignorância. E aí você colocou no Twitter o lançamento desse livro, eu comprei um pouco depois, porque ele não havia chegado ainda na livraria que eu costumo comprar em Belo Horizonte. E eu amei, e eu ri. Eu fiquei pensando, gente, mas é para rir. E eu ria muito, sabe, foi muito bom. Então, agora eu já vi que tem um tanto de livro lá fora que eu vou comprar. Muito prazer te conhecer, muita alegria que você trouxe para a minha vida. Eu já reli o livro e gargalhei em partes que eu não havia gargalhado e ri muito. É muito bom. Muito obrigada pela Folha, pelo Twitter e pelos livros que agora eu vou ler também com muita alegria. Infelizmente, por questões pessoais, nós vamos ter que sair, mas foi muito bom ter vindo aqui te encontrar. Te agradeço muito. Oh, que maravilha. Sérgio, eu vou complementar, porque eu abri o seu livro antes dela, e falei assim, nós 30 é difícil demais. Então, eu tinha outras coisas para ler, eu falei, não, eu vou pegar isso depois. E aí, então, esse depois está chegando, porque terminei as outras encomendas, porque realmente Eliane ria. Eu não consegui rir, o que eu tenho que decifrar desse cara que eu não estou conseguindo? E eu comigo, né? Então, são duas impressões. A minha inicial, das primeiras páginas, J, e eu naquilo, o que é isso que esse cara quer falar? Mas, então, eu estou te devendo um outro comentário que seja
aí nos cosmos, mas eu vou voltar a ler porque ela ria. Dá E mais uma eu chance. fiquei naquele impasse. Dá mais uma chance, já que a Eliane gostou tanto. Né? Certamente. Eliane, eu que agradeço o seu comentário, adorei, muito obrigado mesmo, obrigado pela leitura, e espero que você convença. O livro é uma comédia, né? A gente não falou dele ainda, né, É isso que Josane? já que ela entrou no assunto e eles estão para sair, vamos apresentar Vamos o livro, né? aproveitar a deixa, né? Sim. Tá. A Vida Futura, esse livro aqui que tem ali fora, né? É o meu romance mais novo, é o meu quarto romance, é o mais recente, saiu agora em agosto. É um livro escrito durante a pandemia, assim como o Vida Haverá, um disco composto na pandemia. A Vida Futura foi escrito na pandemia, quando, naquele momento ali de angústia e tal, que eu já mencionei, de isolamento, né, eu vi todos os projetos em que eu vinha trabalhando, de ficção, perderem o sentido para mim. Era como se aquilo não respondesse mais ao mundo como o mundo tinha se tornado, né? Eu não tinha mais vontade de escrever nada daquilo. E, no entanto, eu precisava escrever, até como terapia ocupacional, para não ficar maluco. E um dia eu tive essa ideia insana, obviamente insana, de incorporar o fantasma do Machado de Assis, né? E escrever um livro como se fosse ele falando do Brasil atual, né? Falando da pandemia, falando do Rio de Janeiro dominado por milicianos, o Rio de Janeiro, que é a cidade do Machado, né? Dominado por milicianos, por muita miséria e tudo. O que o maior escritor da história do Brasil poderia nos ensinar sobre esse mundo de hoje, que, de repente, a linguagem que eu tinha já não dava conta mais de traduzir, né? E aí começou essa história, que era um pouco uma brincadeira no início. Eu sinceramente, não levava muita fé que fosse dar certo, né? Essa coisa de imitar o maior escritor brasileiro. Mostrei para o meu filho e para minha mulher os primeiros capítulos, eles se divertiram muito. E eu falei, bom, então talvez tenha futuro aí, talvez tenha uma vida futura aí, né? E é uma comédia, enfim, uma comédia tragicômica, né? Uma comédia que trata de coisas muito sérias, muito difíceis do mundo de hoje e tal, mas num tom de farsa, né? Num tom de brincadeira. É o fantasma do Machado, é um fantasminha que vem, não é o próprio. Não tem aquela história de que, não, isso aqui é um manuscrito encontrado num baú que o Machado deixou e tal. Não tem esse nível de realismo, né? E eu acho que é com esse álibi da comédia e da farsa, que é um álibi profundamente machadiano também, que o Machado é um grande humorista, né? Eu acho que é com isso que o livro consegue ir adiante, né? E tem sido... Eu esperava uma reação bem pior, na verdade, das pessoas. Eu imaginava que as pessoas iam falar assim, como assim? Quem é você para dizer que está escrevendo como Machado de Assis, sabe? E também esperava que o livro vendesse muito pouco, porque é uma linguagem de época, né? Tem o seu grau de dificuldade, de vocabulário rebuscado e tal. Pelo menos na primeira parte, depois a linguagem do Machado vai se atualizando, porque ele vai convivendo com o nosso presente, né? Mas também me surpreendi, talvez o meu livro que mais vende. Ele chegou à segunda edição, né, a primeira reimpressão, em 1 mês e meio. Isso não tinha acontecido ainda com nenhum dos meus livros. Então, tem sido uma grande alegria, assim, a carreira do Vida Futura. Acho que o Machado de Assis é pop,
sabe? Não, eu não. Agora talvez eu fique. Agora eu estou fazendo umas músicas aí com o Lula Ribeiro. Não, e é maravilhoso o ponto de partida, né, da história toda, que você não mencionou aí. Sim, eu não mencionei o ponto de partida. O ponto de partida é baseado num fato real, né? O José de Alencar, lá na nuvem dos escritores, fica sabendo que tem uma professora do Rio de Janeiro com o projeto de reescrever os livros deles, dos dois, para atualizar a linguagem, tornar a linguagem mais acessível ao leitor do século XXI. Né? E isso é baseado numa notícia de alguns anos atrás, que provocou uma certa controvérsia na internet. Na época, eu lembro bem, quebra-pau. Muita gente ficou indignada, muita gente não, algumas pessoas defenderam. Uma professora que anunciou que ia reescrever Machado para os estudantes, enfim, conseguirem ler o cara. Isso é uma coisa que se faz com muitos escritores no mundo, né? Não seria exatamente uma novidade, mas aqui a coisa caiu muito mal, ela apanhou de todos os lados e tudo. Eu acho até que esse projeto não foi adiante, eu não ouvi mais falar dele. Mas ficou essa ideia, né? E eu acabei me lembrando disso quando eu estava lá buscando um assunto para um livro na pandemia, e tive essa ideia de incorporar o fantasma, de psicografar o Machado. Eu me lembrei desse episódio da reescritura. E aí o Zé de Alencar fica muito revoltado, porque ele acha um absurdo. O Machado não liga muito, não dá bola, mas resolve acompanhar o Alencar quando ele diz que vai descer ao mundo de novo para puxar o pé da professora e fazê-la desistir desse projeto de reescrevê-los. Só de ouvir, a gente lembra do livro, né? Ele dá vontade de rir. E isso da linguagem que você usa, né, de época, como que foi esse processo, assim, né? Claro que você já é um estudioso, né, da língua portuguesa, mas teve uma preparação assim específica para esse livro? Olha, teve uma preparação. Eu li e reli muito Machado, né? Eu tive realmente que me imbuir daquele espírito assim. Li muito sobre o Machado também. Li muita crítica, muita fortuna crítica sobre ele. Agora, eu acho, e foi uma grande diversão fazer isso, foi um grande prazer escrever daquele jeito, pelo menos no início, né? No final, já estava um pouco cansado, estava querendo voltar a ser Sérgio Rodrigues mesmo. Mas eu acho assim, Josane, eu acho que tem uma facilidade anterior minha, que assim, todos os meus livros sempre brincaram com a linguagem. Eu sempre gostei de reproduzir vários registros diferentes, sempre gostei de transformar pessoas históricas, figuras históricas em personagens, principalmente escritores, mas não só escritores, né? Tem no Drible, está cheio disso, O Homem que Matou o Escritor. O primeiro conto tem o Nelson Rodrigues, que é uma espécie de um padrinho espiritual que eu tenho, e o Nelson Rodrigues aparece também na Vida Futura, com o nome de O Dramaturgo. Para quem não sacou, é o Nelson. Eu saquei de cara. Muita gente já me perguntou assim, o dramaturgo, quem é o dramaturgo? É o Plínio Marcos? Eu falei, não é o Plínio Marcos. E tem esse detalhe que ele não dá os nomes dos escritores, né? Porque quando eles chegam lá no céu dos escritores, para não ter a vaidade, né, Sérgio? Tem que mudar de Tem que nome. mudar de nome, eles têm que adotar apelidos. Aí acaba sendo uma brincadeira também, né? Que uma diversão, que eu acho que é tentar adivinhar quem são essas figuras, né? Quem é a Russa, quem é o Carlinhos. Em geral, dá para matar com uma certa facilidade, assim. O Nelson está cheio de pistas, né? Tem todos aqueles bordões do Nelson Rodrigues estão ali.
Mas, enfim, como eu estava dizendo, essa questão de incorporar vozes, né, imitar vozes, incorporar e trazer a linguagem para dentro da história, como se ela fosse um personagem, isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu acho que nunca de forma tão radical quanto agora, né? A Vida Futura radicaliza bastante esse processo, mas é um negócio que eu acho que tá lá em tudo que eu escrevi até hoje, né? Então, eu acho que isso também ajudou. E esse processo de criação seu do livro... Tchau, Valeu, Chico. queridos. Obrigado. Foi quanto tempo para você escrever? Como que é seu processo mesmo de criação? Você escreveu os 2 primeiros capítulos, mostrou para sua família e depois... Não, no total foram 8 meses. Esse livro foi um livro rápido. Tava preso em casa, né? Eu abandonei o emprego para escrever esse livro, porque não estava dando tempo. Então, assim, além da insanidade de incorporar o fantasma do Machado, tem a insanidade de ter largado o emprego para fazer isso. É uma dupla insanidade, né? Eu pedi demissão da Globo, porque nós estávamos trabalhando em home office na época, né? E fazer televisão em casa se provou um negócio de doido, assim, que ninguém tinha mais horário para nada, não tinha fim de semana, não tinha nada, e eu precisava escrever esse livro, né? Eu tinha que escrever esse livro, o Machado de Assis não me deixava em paz, e eu não sabia quantos meses mais de vida eu tinha, né? Ninguém mais sabia. Você já queria se tornar imortal também? Então, eu falei, não, olha, eu preciso escrever esse livro. Se eu não escrever esse livro agora, pode ser que eu não tenha outra chance daqui a 4 meses. Fiz lá umas contas, conversei com a minha mulher, enfim, conferi o extrato bancário, e os freelancers, né? Tem a coluna, tem outras coisas que eu faço. Falei, tá, tudo bem, dá para arriscar. Mas então foram 8 meses de realmente de dedicação intensa, mas é um recorde. Em geral, o meu processo é bem mais lento e tumultuado do que isso. O Drible, que é o meu romance mais famoso antes desse, é um livro que eu levei 18 anos escrevendo. Claro que eu fiz outras coisas nesses 18 anos, não fiquei só escrevendo um livro, mas entre começar o Drible e acabar o Drible foram 18 anos. Esse chegou de uma vez, né? Vamos de mais Vida Verá? Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. Essa canção que eu vou fazer agora, Primeiro Amor, é uma música que já está no YouTube, já tem um clipe, participações dos queridos amigos Sérgio Guizé e Bianca Bin. E é a nossa primeira paixão, né, Sérgio? Foi quando a gente começou a compor essa canção. Qual é a número 1? Essa daqui sempre essa sempre foi sempre foi a número 1. A número 1, né? Carinho assim machuca, você falou e riu pra mim. A lua cor de sangue, o seu vestido de cetim, as suas coxas brancas, o meu casaco azulão. Eu não sabia nada, você guiou a minha mão. A noite perfumada, estrelas na imensidão. Será que você deixa eu te roubar o coração? Nem se recorda, primeiro amor. Sinto, mas vou sempre buscar e te amar, para sempre aqui dentro de mim. As suas coxas lisas, o seu vestido carmesim,
A noite ensolarada, você falou e riu de mim. Eu não sabia nada, estrelas no caramanchão. Eu te mordi a nuca, você guiou meu coração. A lua cor de prata, o meu casaco de algodão. Será que você deixa eu me perder na imensidão? Nem se recorda, primeiro amor. Sinto, mas vou sempre buscar e te amar, para sempre aqui dentro de mim. Nem se recorda, primeiro amor. Sinto, mas vou sempre buscar e te amar, para sempre aqui dentro de mim. De mim, de mim. Essa é linda. Uma que eu gostaria de ouvir, quero que vocês comentem também. Os dois, né? Você sendo mineiro e o Lula vivendo aqui há muitos anos, fizeram uma música em homenagem a Minas Gerais também. Sim, Lugar. Essa aí tem que tocar, né, parceiro? Lugar é uma homenagem a Minas Gerais, como você falou. Tem muito a ver com aquela paisagem que o Lula tem lá na casa dele, né, naquelas montanhas. E foi meio que uma encomenda. Você falou, vamos fazer uma coisa sobre Minas, né? Eu sou mineiro, o Lula não é, né? Mas eu acho que talvez ele seja mais mineiro do que eu hoje, por estar aqui, né? Eu estou no Rio há 40 anos, né? Há mais de 40 anos, na verdade. 42 anos já, que é uma loucura. Então, eu acho que eu, assim... Tá tudo certo. Beleza. Eu adoro ser mineiro, adoro Minas Gerais, mas eu acho que a minha Minas Gerais é uma Minas Gerais hoje mais idealizada, né, mais lembrada, assim, o que tem a ver também com a nossa canção, né, porque também a nossa canção é de uma Minas Gerais meio mítica, né, e tem uma citação do Clube da Esquina ali, né, tem uma travessia jogada ali discretamente, Estrada de Pedra e Pó, Barro, Pedra, Pó e Nunca Mais, está tudo ali, né? Então, assim, é mais digamos, uma homenagem a uma Minas Gerais espiritual que vai além de Minas Gerais, né? Que vai muito além de Minas Gerais, que é meio que o Brasil também, né? Mas, enfim, diz aí, Lula. Eu lembro que essa canção, eu moro no Retiro das Pedras e eu tenho uma área lá na minha varanda onde eu gosto de compor, de tocar. Vou para lá, sento num banquinho que tem, então fico de frente para as montanhas. E eu lembro que nesse dia estava chovendo, os passarinhos, e eu liguei para o Sérgio estava já também enfurnado na serra, escrevendo Vida Futura, que foi para a serra, ficou também lá um tempo, direto. E eu falei, cara, eu estou aqui, vendo as montanhas aqui, a chuva, os passarinhos. Eu queria escrever alguma coisa falando disso, das montanhas de Minas. E ele falou, cara, eu estou num lugar também que me remete a isso, né? Que você estava lá também, na serra. Aí eu falei, então, vamos embora. E a gente fez uma homenagem a Minas, que é lugar. As suas fontes e montanhas, seus rebanhos varais, seus poetas esguios, vadios nos quintais, suas igrejas e novenas, madalenas e mães, as suas forças,
moças esquivas, tão vivas, e as canções que um dia soltei a voz nas estradas de pedra e pó. Travessia de vida, mais vida é a vida só. Não tem lugar aonde cantem mais os passarinhos, as almas, as águas, Minas Gerais. As suas fontes e montanhas, seus rebanhos varais, seus poetas esguios, vadios nos quintais, suas igrejas e novenas, madalenas e mães, suas moças esquivas, tão vivas, e as canções que um dia soltei a voz nas estradas de pedra e pó. Travessia de vida, mais vida é a vida só. Não tem lugar aonde cantem mais os passarinhos, as almas, as águas, Minas Gerais. Não tem lugar aonde cantem mais os passarinhos, as almas, as águas, Minas Gerais. Os passarinhos, as almas, as águas, Minas Gerais. Viva Minas! Eu adoro Minas, eu adoro. Sou da praia, fui morar na praia e agora estou nas montanhas. Eu adoro Minas. Tem quanto tempo, Lula, que você mora aqui? 17 anos. Já estou aqui. Quando a gente mudou para o Retiro, fiquei um tempo na ponte aérea Rio-BH, um tempão. E aí, quando a gente mudou para o Retiro, eu falei, agora não preciso mais. Já tem um mar aqui na minha frente. Não, tá difícil de escolher quais são as melhores do disco. Você tem uma preferida, Sérgio? Eu tenho. Eu tenho, mas eu estou sozinho com a minha preferida. Não, senhor, você está junto. Tem muita gente com você, eu também. Não, a minha, eu tenho várias músicas que eu gosto no disco, claro. Mas eu tenho um carinho especial por Linda Melodia, que eu acho que é uma... Enfim, eu acho que é uma canção especial mesmo. Assim. Eu cheguei a dizer no release, né, que naquela entrevista do release, que eu sinto como se eu tivesse aprendido a fazer canção só para fazer essa música. Agora eu já posso parar. É sabe? lindo isso, cara. Essa frase foi maravilhosa. E eu realmente acho Linda Melodia incrível. E no disco ela está com uma gravação belíssima, né? Um violão incrível do Luiz Cláudio Ramos, né? Uhum. Mas assim, tem muitas outras músicas que eu gosto no disco. Eu adoro Sempre Sim, eu adoro Jardim, adoro, claro, Primeiro Amor, Anjos, né? Vida Haverá. Enfim, o disco todo é muito bom, né? A gente convida todo mundo, quem está aqui, para procurar nas plataformas, já está disponível, todas as canções. E amanhã tem o lançamento do disco lá na Casa Outono, a partir das 8h30 da noite. Então, convido vocês para ver o show de lançamento desse álbum. E o incrível, o Sérgio estava contando, porque, Josana, a gente fez essa gravação toda na pandemia, né? Então, todos os meus discos, eu tinha um produtor musical, Arthur Maia, que infelizmente nos deixou, né? Um dos maiores instrumentistas do mundo, não só do Brasil. E o que eu fazia? Quando começava a gravar, eu me mudava para a casa do Arthur, lá em Niterói. Ficava lá, porque ele morava numa casa que tinha um sobrado, a gente dormia em cima, embaixo era o estúdio, e eu me mudava para lá, ficava com ele direto. Até madrugada, estúdio, os músicos e tudo, e depois a gente dormia, já acordava, já ia para o estúdio. Então, foi a primeira vez que eu gravo um disco, sentei o Arthur do meu lado,
E aí eu tive a parceria do Enéas Xavier, que é um músico daqui de Belo Horizonte, um queridíssimo, que foi meu parceiraço. Eu ia para o estúdio dele, gravava voz e violão e mandava. Então eu saía espalhando. Como a gente não tinha um poder de encontrar as pessoas, eu espalhei meu disco. Então eu mandava para o Luiz Cláudio, eu liguei para o Luiz Cláudio Ramos, super violonista, né, diretor musical do Chico Buarque. Falei, Luiz, eu queria que você gravasse essa canção, acho que tem tudo a ver com você. E ele falou, claro, ele fez o violão. Então eu mandava. Marcelo Mariano, toco baixo em tal música. Cláudio Infante, bateria, não sei aonde. Então saía espalhando. Então o disco ele tem assim, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, assim, e é um disco que eu estou muito feliz assim com o resultado e como eu tenho recebido, sabe, as opiniões de todo mundo, está muito bacana. Fazer, então, Vamos fazer Linda Melodia para encerrar? Vamos. O número 1 de Sérgio. Espero não ter botado você em apuros com essa. Claro, né? que não. Onde estiver eu vou estar, mesmo que longe eu me encontrar, perdido e só, vazio de tudo, sem você, como um balão sem gás. Onde estiver eu vou estar, mesmo que tudo que restar da minha voz for só um gemido e de nós toda lembrança se apagar. Mesmo lá, no deserto das paixões, desapaixonadas, vou estar na memória da canção que eu fiz pra você quando a gente foi feliz para todo sempre e passou, mas ficou a linda melodia. Onde estiver eu vou estar, mesmo que longe eu me encontrar, perdido e só, vazio de tudo, sem você, como um balão sem gás, sem gás, sem gás, sem gás, sem gás. Obrigado, gente. Acabou o nosso tempo. Vamos para as suas considerações finais. Sérgio, muito grata pela sua presença aqui em Eu Belo que Horizonte. agradeço. Eu que agradeço, Josane, é um prazer enorme. Obrigado ao Lula também pela parceria. É a primeira vez que a gente está se encontrando, né? Depois desse processo todo, era tudo remoto, né? E é a primeira vez que a gente está se encontrando, nos encontramos hoje. E amanhã tem o show na Casa Outono, né? Então, todo mundo convidado. Estarei lá também. Fazer, quem sabe, uma participação especial lá. Vamos fazer aquele negócio que é legal demais. O que é? Vamos fazer? O quê? Como tudo começou? Tá tempo? Vamos lá. Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Pra andar em chão de areia, as estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado
de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar. Meu coração tem um sereno jeito, em minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o coração nas mãos estreito, assombra-me a súbita impressão do incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a dura empunhadora proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Pra andar em chão de areias, estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar. 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 Hoje amanheceu sem água no mar. Muito lindo, senhores. Valeu. Muito obrigada, Sérgio Rodrigues. Obrigada, Lula Ribeiro. Obrigado a você, Josane. Obrigado a toda a equipe do Sempre um Papo. Um beijo para Afonso Borges. Prazer estar aqui. E obrigado a todo mundo que veio, Aqui né? com a gente, Que veio estar com a gente numa semana tão maluca, né? Que ninguém tem cabeça para absolutamente nada, enquanto essa eleição não acabar, né? Então, assim, respeito muito que vocês, no meio disso tudo, tenham tido. Esteja aqui com a gente. Tenham tido essa pachorra de vir aqui, que eu não juro que eu não sei se eu teria, sabe? Porque eu não consigo nem dormir mais direito. Esse mês de outubro está demorando muito para passar, né? Mas vai passar. Obrigado, gente. Obrigada, obrigada, gente, por ter vindo. Valeu. Música